Bom dia a todos. Seja bem-vindo a mais uma reunião científica. E hoje nós vamos ter na verdade, teria um convidado externo, mas nós, por problemas pessoais, nós mudamos para a semana que vem. E o Dr. Mauro então irá falar juntamente com o Dr. Carlos Floriano e a acadêmica Rafaela Mateus sobre esofagite eosinofílica, padronização. E o caso clínico também será um caso interessante. A Doriane, o Gustavo, o Carlos Floriano e o Dr. Runke irão, após a apresentação da esofagite eosinofílica, uma discussão de caso. Tá? Então, com a palavra, inicialmente, o Dr. Mauro e o Dr. Carlos. Bom dia a todos. Esofagite eosinofílica é uma patologia que foi descrita a primeira vez há 30 anos, o primeiro caso. Então, é relativamente novo, né, essa entidade, porque tem muita controvérsia ainda e muitas coisas para se definir. E nós, através da acadêmica Rafaela, que fez um levantamento ano passado para apresentação na jornada de endoscopia, né, que nós fizemos lá no Hospital São Lucas, nós tivemos uma prevalência de 0,26% de pacientes na população de uma pesquisa assim, de um ano que nós fizemos. Né? Naquele ano nós conseguimos levantar essa prevalência. E como foi assim, um trabalho ligeiro para apresentação naquela jornada, então foi assim, muitas coisas ficaram para a gente, era um trabalho inicial, né? E ficou bastante coisa para a gente definir no futuro, e o futuro que passou assim, né, já uns meses, e agora voltando à atividade, né, de novo na acadêmica, nós resolvemos então, reunir hoje para mostrar assim, os vários aspectos da esofagite eosinofílica e como que a gente poderá padronizar na endoscopia, na patologia, para a gente poder assim, ter dados melhores no futuro. Só definindo aqui que a esofagite eosinofílica é uma doença inflamatória primária crônica na qual ocorre inflamação de eosinófilos na mucosa do esôfago. Tem patogênese indefinida ainda, mas é importante, então, a sua associação com doenças alérgicas e história familiar. Até temos aqui já um modelo, depois nós vamos mostrar para o pessoal da endoscopia, para o pessoal que está envolvido lá, e nós vamos ter um questionário prospectivo. Então, nós vamos fazer dois trabalhos, dois estudos. Um vai ser a padronização nossa endoscópica e histológica, né, para vocês entenderem o que nós vamos fazer. E o segundo é um trabalho prospectivo, são duas coisas. O primeiro vai servir de TCC para a Rafaela, que seria que o Dr. Rui exigiu que fosse até julho, então nós achamos que esse prospectivo não ia dar. Então nós vamos fazer essa correlação de análise, depois ela vai mostrar um algoritmo. Ela já conversou com o Dr. Carlos Floriano, já conversou com o Dr. Alexandre, que está ali. Então, para que a gente tenha uma padronização de contagem dos eosinófilos, depois ela vai mostrar. Então, os sintomas são principalmente, o que chama a atenção para os alunos mais, assim, suspeitarem de doença eosinofílica é o paciente com doença de refluxo e que tenha sintomas de queixar de uma coisa assim, eu tive dificuldade para engolir meu alimento, tive uma impactação. Essa impactação em jovem é uma coisa assim que muito assim, suspeita, esofagite eosinofílica. Disfagia e impactação são duas coisas bem assim, importantes, né? E depois a gente vai ver. E alergia. Então o paciente tem rinite, tem bronquite, tem asma. Então eu vou acelerar um pouco, porque depois tem mais coisas aí. O diagnóstico é estabelecido pela endoscopia e pela histologia.
O tratamento mais eficaz, nós vamos botar também um tratamento padrão depois. Esse tratamento padrão que nós vamos mostrar também nesse protocolo, para que a gente depois tenha um acompanhamento e vamos analisar os resultados. Então aqui rapidamente a doença está relacionada a um recrutamento de eosinófilos para o esôfago, como uma resposta imunológica e antígenos ambientais em indivíduos geneticamente predispostos. A resposta imunológica envolve numerosas citoquinas na patogênese dessa patologia. Uma vez dentro do esôfago, esses eosinófilos parecem ser capazes de persistir através da liberação de quimioatrativos, de eosinófilos, esses que estão descritos aí, e isso mantém aquela inflamação. Tá? A doença ocorre de frequência no inverno, então ela está mais relacionada, pode estar relacionada a assim, aquelas características sazonais, porque pólen, alimentos, etc., podem estimular e detonar ali aquela presença dos eosinófilos no esôfago, além do aparelho respiratório. Então, estudos experimentais mostraram isso, essa exposição a alergênios respiratórios pode exacerbar esse processo. Ainda não se sabe muito bem esse processo, por que o aparelho respiratório ele iria então estimular o trato digestivo e apenas o esôfago, Então ainda tem coisas a serem estabelecidas. Outras hipóteses apontam para infecções prévias de alergia, do pólen, conservantes e pesticidas como causa para o infiltrado eosinofílico. Às vezes ocorre também numa região, e como foi falado aqui pelo Dr. Jorge na outra semana, que ele falou de alergia alimentar, que inclusive quando há o uso de pesticidas, agrotóxicos na região, a pessoa fica mais sensível, E porque o ar a gente não percebe, mas fica contaminado e a gente respira normalmente e nem está imaginando que isso está acontecendo com a gente. Então, a doença eosinofílica, como é alérgica e autoimune, até alergias alimentares, como trigo, tomate, cenoura, cebola, alguns, alergias ambientais, asma, dermatite atópica, são algumas associações aí de doenças, como rinite alérgica, medicamentosa, e pode estar associado à gastroenterite eosinofílica. Estima-se que 26 a 86% dos adultos com essa esofagite eosinofílica tem outra doença alérgica. Então, está muito associado à esofagite eosinofílica com alergia, de qualquer maneira. Alguns testes podem ser realizados, como nós vimos lá com o Dr. Jorge, para detectar algum alimento, algum antígeno específico ambiental, mas se a gente guardar esses nomes aqui, pelo menos como você vai tratar esse paciente, já tem no protocolo do questionário ali, que a gente vai então pedir para não tomar o leite de vaca, ovos, soja, trigo, peixe, fava, frutos do mar, centeio, amendoim e carne de porco. Amendoim mais com os americanos, pasta de amendoim, então eles falam muito em amendoim. E carne de porco também na nossa região, no sul do Brasil, pode então ser um alimento que causa então essa alergia. Os testes também podem ser utilizados. Testes daí, nós gastroenterologistas não vamos estar fazendo testes cutâneos aqui, mas se você tiver dúvida e quiser aprimorar mais o diagnóstico, você poderá pedir para o alergologista para que ele vá fazer esse trabalho. Bom, já falei a impactação, a disfagia, a dor no peito muitas vezes pode ser uma das causas, como sintomas, refluxo gastroesofágico refratários e dor abdominal superior. Então, você está tratando um paciente com doença do refluxo e ele não melhora, sem exame, você tratou um paciente já que tem refluxo e ele não melhora, você pode suspeitar de esofagite eosinofílica. Aí o Dr. Nilson está aqui também, ele vai entrar nesse protocolo, de alguma maneira, ontem ele estava em cirurgia, nós queríamos falar com ele, mas a gente vai depois conversar que um dos exames para você fazer um diagnóstico diferencial é uma pH-metria para você saber se o paciente tem doença do refluxo ou não, associado.
Então está muito ligado à doença do refluxo, diz que a doença do refluxo começa, tudo isso, mas a gente acha que na prática a gente vê que se tem doença do refluxo, não vai fazer aqueles aspectos típicos patognomônicos praticamente da esofagite eosinofílica na endoscopia. Então o diagnóstico aqui, rapidamente, endoscopia, como eu já falei, a histologia para confirmar através da contagem de linfócitos intraepiteliais, que vai servir para fazer o controle depois, dosagem de IgE, hemograma, testes alérgicos, pH-metria esofágica. Então, nesse protocolo prospectivo, a pH-metria na esofagite eosinofílica, na suspeita, mais a manometria vão ser exames que vão nos ajudar a fazer o acompanhamento. Eu não sei se vai dar tempo do Dr. Ivan chegar aqui hoje, mas nós estamos propondo aqui até, depois nós vamos ver, manometria, esofagograma, que eu falei para o Hulk, né? Então fazer também um raio-x de esôfago contrastado, e com o Dr. Ivan seria a ecoendoscopia nesses casos. Então, eu olhei agora o Dr. Ivan. Eu estava comentando, Ivan, na esofagite eosinofílica, a ecoendoscopia para você ver as camadas e a infiltração no esôfago seria um exame muito interessante que vocês vão ver daqui a pouco. E essas dosagens aqui a gente não faz, né? E o teste de descrição genética, quem sabe a Rafaela estava pensando em fazer uma ponte lá com o patologista de Curitiba, lá que faz estudo genético, no futuro para fazer essa análise. E o que a gente vai ver na endoscopia são aqueles anéis transversais, sulcos longitudinais, estenose e diminuição do calibre esofágico. Então, doutor Nilson, aqui a pH-metria serviria para avaliar a associação da doença do refluxo e afastar a doença do refluxo para a gente tratar como esofagite eosinofílica, né? Não é o exame de escolha, mas seria para a gente padronizar essa avaliação. E a manometria também não é um exame importante, mas ele serviria para o primeiro avaliação e depois para o controle em 3 meses que a gente está tentando aqui. A avaliação radiológica, Dr. Rum, que aqui seria para a gente ver as estenoses, estreitamentos, anéis de Chagas, alterações da distensibilidade do órgão aqui. Então, na esofagite eosinofílica há um espessamento da camada, das camadas do esôfago, depois da mucosa, submucosa, muscular, a infiltração das eosinófilos fazem um espessamento e estreitamento da luz. O exame tem sido mais solicitado em crianças para exclusão de rotação, outros problemas. Mas a radiografia contrastada é muito importante para a gente analisar. Aqui, Ivan, aqui, ó, você veja uma ecoendoscopia mostrando essas medidas na espessura normal, Ivan, e aqui na esofagite eosinofílica. Então, é muito interessante essa análise, se a gente conseguir fazer uma padronização e de repente conseguir uma liberação para fazer a ecoendo nos pacientes com esofagite eosinofílica, nós teríamos mais um dado, né, para a gente, depois com uma publicação boa, assim, comparar, inclusive, no dia do diagnóstico, paciente virgem de tratamento e depois de 3 meses com o tratamento, né? E acompanhamento depois, que a gente não tem ainda na manutenção como padronizações, não existe, né? Então esse aspecto aqui acho muito interessante também para a ecoendoscopia. Aí ficaria com os patologistas, né, esses aspectos que eles iriam pesquisar lá, faria como se fosse uma grade, né, que você iria analisar esses dados. A gente gostaria muito de ter no laudo, né, se o paciente apresenta ou não essas alterações, que depois vai ser falado mais, edema, essa informação de contagem de linfócitos, o tratamento efetivo, mostra a diminuição do número de células por campo depois dos eosinófilos. Então, esses parâmetros todos que a gente gostaria muito de ter bem assim detalhado para a gente poder ver se o tratamento foi eficaz, como é que foi o acompanhamento. E diferenciar da doença do refluxo, que poderia ser feito com tratamento com inibidor de bomba, persistindo os sintomas, entrar com o corticoide ou já fazendo a pH-metria, os outros exames para finalizar. Na endoscopia, então, a gente teria que fazer
a biópsia do esôfago, do estômago e do duodeno. Nós faremos então biópsia do duodeno, do estômago e do esôfago. Então, as nossas biópsias iriam para lá, eles iam analisar cada uma e ver se tem associação de doença no estômago também e no duodeno relacionado aos eosinófilos. Aqui depois vai ser falado, mostrando alguns eosinófilos. As evidências sugerem da parte genética que existe essa alteração aqui no gene CCL26. Poderia ser então um estudo mais aprofundado. Doença do refluxo, essas são as doenças que podem estar associadas. A gente vai no questionário perguntar para o paciente se ele tem alguma dessas doenças. Aqui as biópsias, o que a gente vai ver na endoscopia. Aqui bem ligeiro, bem rapidinho, um exame normal. Ali já com anéis e exudato. Então a gente vai escrever se tem exudato, se tem anéis, comparado sempre com o normal, para vocês terem uma ideia. O exudato, aqui as sulcos longitudinais que a gente encontra são característicos. Aqui esse paciente necessitou de uma dilatação, ele tinha anéis, vários anéis comparados com o exame normal, quer dizer, numa radiografia você vai ver muito bem esse aspecto aqui, dos anéis, que é um paciente que com essas características, os sulcos longitudinais e os anéis. Aqui o exudato, novamente, comparado sempre lá de cima com o normal. Aqui os anéis, bastante intensos. O paciente tinha muitos sintomas. Aqui a gente pode jogar um Carmin e obter esse aspecto aqui para detalhar melhor os sulcos longitudinais. Aqui o exame do estômago é de um paciente que tinha esofagite eosinofílica e associado, depois nós vamos ver mais na frente, esofagite associada, que o paciente tem doença do refluxo, associada, eram dois irmãos que tinham esofagite eosinofílica, associado a refluxo. Então, olha só como aqui os anéis são característicos. Então, se você falar que isso aqui é doença do refluxo, eu digo que não é, isso aqui é esofagite eosinofílica. Então, esse aspecto é característico. É o que a gente vai, a primeira parte do trabalho da Rafaela seria correlacionar a intensidade endoscópica com a intensidade histológica. Né? Aqui é o MDI, que é o Narrow Band Image, que é a coloração azul e do verde encurtada para poder ver os vasos da submucosa, mas mesmo assim você vê um contraste importante aqui. Sulcos longitudinais comparados lá em cima, não tem como você não dizer que isso aqui está alterado. Sulcos longitudinais característicos da esofagite eosinofílica. Aqui o paciente tinha então no estômago esses aspectos também de infiltração eosinofílica. No mesmo caso ele tinha esofagite eosinofílica e uma gastrite eosinofílica. Né? Então esse paciente vai ser beneficiado com corticoide oral, né? E o tratamento seria esse aqui, que nós vamos padronizar. Esse aqui é fluticasona, que é o Seretide. No adulto a gente vai fazer 3 meses. Budesonida tem que mandar mandibular. Quem na receituário nosso já tem lá, clica budesonida, já tem a dosagem pronta. E como que a gente vai fazer? O paciente deve, após a administração desse medicamento, não lavar a boca ou comer ou beber por 30 minutos para o medicamento agir localmente, né, no estômago. Aqui, se o paciente tiver um problema muito grave, ele deverá, então, usar corticoide sistêmico, prednisona ou até antagonistas de receptores de leucotrienos, que é utilizado na rinite. Ele bloqueia a ação dos mastócitos quando eles começam uma cascata inflamatória. Imunossupressores podem ser utilizados, né, agentes biológicos e a dilatação nos casos de pacientes com disfagia importante que pode ajudá-lo, né? É isso. Então, bom dia a todos. Então, eu vou fazer um resumo geral do que seria, né, o nosso trabalho, que o nosso objetivo, então, é padronizar uma conduta e acompanhamento dos pacientes, então, com sinais sugestivos de esofagite eosinofílica.
Então, o que seria? Seriam aplicados protocolos desde anamnese, histologia, endoscopia e tratamento desses pacientes. Então, um paciente então, com sintomas de disfunção esofagiana inespecíficos é submetido a uma endoscopia. Então, se nesse exame, na endoscopia forem encontrados então, aqueles sinais característicos que o Dr. Mauro acabou de citar, que são sulcos longitudinais, anéis, estenoses, exudatos, esse paciente, então, entraria no nosso protocolo e ia seguir os demais passos. Então, o que a gente propõe? Classificar esses achados quanto à presença e o grau de acometimento da mucosa, como leve, moderado e severo, utilizando, então, uma tabela de classificação. E isso também vão ser padronizado o número de biópsias. Como o Dr. Mauro disse, serão 5 biópsias do esôfago, sendo 2 superiores, 1 mediana e 2 inferiores, 4 do estômago, que são 2 do corpo e 2 do antro, associado à pesquisa de H. pylori, e mais 2 biópsias do adenais. Então, isso também vai ser mandado para a histologia e, junto com os patologistas, então, nós queremos padronizar esses achados e ter todo o segmento de todos os critérios a serem analisados. Então, após esse paciente, então, que apresentou esses sinais, ele vai ser submetido à aplicação de um questionário. Aqui na frente, então, a gente disponibilizou um modelo, então, do questionário a ser aplicado com a identificação do paciente. Então, esse paciente vai ser questionado quanto aos sintomas, né, de azia, pirose, disfagia, odinofagia, globo faríngeo, impactação alimentar, dor retroesternal, emagrecimento, diarreia, constipação, distensão abdominal e excesso de gases. E esses sintomas, eles vão ser questionados, então, quanto à frequência de ocorrência, né, de uma escala de 1 a 5, né, sendo 1 raro, 2 uma vez ao dia, 3 2 vezes por semana, 4 maior que 5 vezes por semana e 5 diariamente. E esse paciente também deve ser questionado quanto à realização de tratamento anterior, o tipo de medicamento utilizado e a duração. Aí, voltando aqui. O paciente foi, então, para análise histológica. Confirmou o diagnóstico, nós vamos, então, seguir para exames complementares, que serão pH-metria, para fazer o diagnóstico diferencial com a doença do refluxo, né, que é o principal diagnóstico que a gente tem que excluir. A manometria, para avaliar, então, a distensibilidade deste esôfago. A radiografia de esôfago contrastado, que vai avaliar melhor, então, os estreitamentos. E talvez a ecoendoscopia. E depois disso, esse paciente, então, vai ser tratado através de um protocolo clínico, com IVP mais os corticoides tópicos, fluticasona e budesonida, sendo o IVP e a fluticasona utilizados por 3 meses e a budesonida por 15 dias. Então, associado a uma dieta, como o Dr. Mauro falou, nós vamos restringir os principais alérgenos potenciais alimentares, que são leite de vaca, clara de ovo, o centeio, o amendoim, a carne de porco. Então, a gente vai restringir isso também. E, se necessário, né, a dilatação endoscópica nos pacientes com estreitamentos do esôfago. Então, aqui mais adiante, né, na anamnese, nós também vamos questionar a associação com outras doenças, né, como a doença do refluxo, a gastroenterite eosinofílica, Crohn, a doença celíaca, infecções, né, porque infecções parasitárias também podem ser causa de eosinofilia, né, em partes na mucosa dos tecidos do trato gastrointestinal, síndrome hipereosinofílica, acalásia, pemfigoide vegetante, doença do tecido conjuntivo. Nós vamos pesquisar nesse paciente também histórias de atopia, se ele tem rinite, sinusite, asma, dermatite atópica, hipersensibilidade a medicamentos e a alimentos, né, especificar quais. Pesquisar, então, as medicações de uso, que também podem influenciar, né, as características histológicas, e a história familiar de esofagite eosinofílica e de alergias. Então, como já citado, na endoscopia, então, vai ter lá, para ser descrito, né, no questionário, quanto o acometimento de leve, moderado a severo e os achados, né, que todos deverão ser descritos, se presente ou não. E a padronização das biópsias. E o tratamento, né? O tratamento clínico, dieta, né? Restrição alimentar e o medicamentoso. Então, após a aplicação desse tratamento, nós vamos reavaliar esse paciente após 3 meses. E
e realizar quase todos os passos anteriores. Então, vai ser aplicado novamente o questionário e alguns exames complementares. A endoscopia, novamente, a manometria, o raio-x de esôfago, se o primeiro apresentar, né, alterações, talvez a ecoendoscopia, e nós vamos comparar, né, como foi a resposta desse paciente, tanto clinicamente quanto histologicamente. E daí nós vamos, então, para cada caso, né, ou manter o tratamento, ou, se pacientes refratários, buscar novas alternativas, né? Nós temos também os agentes biológicos, né? Está em estudo ainda a utilização de anticorpos monoclonais antagonizando a interleucina 5, que é uma interleucina que ativa muito a resposta, o eosinófilo, né? A degranulação. Então, eles estão, nos estudos falam que ela diminui muito a inflamação tecidual, esses inibidores. Então, praticamente, o nosso estudo é isso. Daí o Dr. Carlos quiser falar da histologia. Tiago, você quer colocar só o seu primeiro slide, então? Esse. Exatamente. Eu só queria comentar o seguinte. Aqui está escrito, olha, antes de mais nada, toda vez que a gente tenta fazer quantificação em histologia, tem sempre controvérsia. Normalmente o patologista ele é um grande avaliador qualitativo das alterações. Tá? Então, quando você tenta contar alguma coisa, em qualquer situação, é sempre controverso. Tá? Tanto é que você deve ter visto em artigos, em coisas que eu te mandei, que aqui tem até uma dúvida se seria realmente 15, se seria 25. E tem também aquela dúvida, como que a pessoa chegou à conclusão que é 15? Por que não é 14, 13? Tá? Então, tem muita dúvida sobre isso aí. Então, a contagem, na verdade, que está aqui, seria 15. Na prática, a gente aceita assim. A gente teria que ter 2 campos com 15 ou um campo com 25. Tá? E só que Mauro, a gente vai ter situações em que, clinicamente, endoscopicamente, você vai achar as alterações de esofagite eosinofílica, e você vai ter 10 eosinófilos. E vai ser esofagite eosinofílica. Tá? Então, esse número, a gente também não pode ser tão rígido com ele. Tá? Ele vai servir mais como uma referência. Uma coisa muito interessante que você mostrou na endoscopia também, são aqueles sulcos, né? Você até colocou aqui, ó, a fibrose da submucosa. Só que, normalmente, na lâmina, a gente não vê isso aí. A biópsia, normalmente, ela belisca só a parte bem superficial. Tá? Então, a gente não vai ter condições de avaliar isso aí. A menos que você consiga para a gente uma biópsia, sem causar dano ao paciente, obviamente. Né? Se você conseguir uma biópsia mais profunda, a gente conseguiria avaliar isso aí. Tá? Eu até acho interessante, porque é um aspecto marcante da doença. Tá? Então, é isso aí. Tá? Eu só queria comentar do número. Não, é visto, é caso de rotina, tá? Não, nesse trabalho. Não, nós não padronizamos isso ainda, tá? Como é rotina, a gente vai, o caso cai na mesa e sai, tá? Não. Poderia padronizar, então, o mesmo caso visto por você e pelo Alexandre, para fazer um critério de patologia. Olha, poderia. Mas, como é rotina, a coisa tem que rolar, tem que sair. Tá? Obviamente, você podia segurar essa lâmina depois e ver isso aí. Tá? Alô? E, internamente, a gente está em 3 patologistas no laboratório e a gente consegue fazer isso internamente também. Tá? Você falou em ser visto por 2 patologistas, a mesma lâmina, é isso que você falou? É possível ou não? Não, é possível. Tá? Mas, como eu te falei, como nós estamos em 3 patologistas no laboratório, a gente consegue internamente correr e fazer a coisa acontecer. Tá? Pois é, nós estamos em vários endoscopistas também, nós vamos ter que padronizar entre nós também, né? E, de repente, até entre nós vermos inicialmente, isso aqui acho que é, para a gente ter o mesmo resultado, né? Posso falar um pouquinho, Mauro? Tentar padronizar um pouco. Bom dia a todos. Eu queria dar uma noção prática disso daí. Essa semana eu estive com a Rafaela lá no laboratório e nós analisamos 3 casos, 3 biópsias do serviço daqui. E nas 3 biópsias nós observamos o seguinte: 2 delas
havia a espessura total da mucosa e um pedacinho de submucosa. O outro caso, ele só tinha a mucosa sem a submucosa. A distribuição dos eosinófilos era muito variada. Tinha biópsias que não tinham 2 campos para você avaliar, como o Dr. Carlos citou. Tinha biópsia que tinha um campo só, com aquele agregado de eosinófilos. Nas 2 biópsias que tinham submucosa, você viu uma fibrose expressiva da submucosa, e que é um critério importante na avaliação. Então, eu ia sugerir assim que, se desse para fazer as biópsias de uma forma, sei lá, entrar mais vertical, para pegar um pouquinho de submucosa em todos os fragmentos, facilita. Outra coisa, esse critério da espongiose é relativo. Os livros citam ainda a degranulação de eosinófilos como um fator importante. A gente viu muito lá. Então você vê agregados de eosinófilos com a degranulação por fora. Então é uma coisa que pode ser utilizada nesse protocolo. Depois vocês podem ver se isso interessa. E talvez tentar graduar melhor essa espongiose, porque tem, às vezes você vê os eosinófilos, não vê espongiose. Vê pouco eosinófilo, muita espongiose. Então, todos esses critérios eu acho que têm que ser balanceados e talvez nas biópsias, pelo menos seguir um padrão de biópsia que tenha sempre um pouquinho de submucosa. Na parte mais prática, nós vimos 3 casos lá. Essa semana eu trouxe umas sugestões e depois vocês pensam se é factível aí para vocês. Aqui, onde é que tem aquelas imagens? Nós estávamos pensando em fazer... Ricardo... Ricardo, nós estávamos pensando em fazer imagens assim, ó, tipo sem aumento, né? Essa aí está sem aumento de NBI, ou aquele dispositivo de aumento. Então, essa primeira, por exemplo, a gente podia botar a imagem, a gente estava pensando em fazer assim, pegar uma bem grave com anéis, tem uma com anéis que eu mostrei antes, olha, uma bem grave você colocaria, olha, essa é tipo severa, por exemplo. E aí a gente teria descrever o exudato, tem exudato, uma quantidade, e a gente ter assim padronizado imagem para nós na endoscopia. Aí você diz, isso aqui pode até pôr o número, para quer ir rápido, não precisa descrever. Você diz, isso aqui é tipo 1, 2, 3, 4, 5, dá um número para isso aqui. E a gente na endoscopia faria essa padronização. Não sei se tem mais foto aqui, Rafael. Então seriam essas daqui, ó. Por exemplo, né, a gente classificaria pelo aspecto no rol de fotos que nós vamos ter, e a gente escolheria e com a aprovação de vocês, falar, não, esse daqui é mais grave, esse aqui é menos, tal, e a gente deixaria ali. Esse aqui é o número tal. E a gente na própria endoscopia já classificaria. Por isso que a gente quer tentar padronizar, e daí você já teria até uma classificação para você apresentar num trabalho, que você tem, temos uma apresentação que assim, quando o paciente está nessa gravidade, nós vamos ter tais resultados histológicos, né? Por isso que a gente falou de ter no contagem, ver os detalhes, porque a gente também vai tentar ver os detalhes macroscopicamente. Aqui, ó. Você vê que tem sulcos, e vamos escolher, essa é grave, essa é, sei lá, a mesma, eu acho. É a maneira de ver, mas é aproximação ou não. O local, se era mais proximal ou distal, ele estava assim. A gente pode então classificar se é todo o esôfago, se é só no esôfago inferior, médio, se está no inferior, no médio, se está no superior. E aí a gente classificaria a gravidade dessa forma, na endoscopia. Então, isso aqui é bastante, tem já estenose e tal. E para o patologista também a gente desinsuflar um pouquinho e biopsiar com esôfago desinsuflado. Então, essa seria a nossa padronização. Aqui nós temos, até a gente trouxe justamente para ser comentado aqui, e já tentar fazer uma padronização, não é padronização agora, né? Mas tentar correlacionar esses dados aqui, do mesmo paciente. O que você vê aqui e que nós vemos lá, né? Nesses casos aqui, são de um paciente, que foi trazido justamente para a gente comentar. Tem mais de um aqui ou é um só? É só um caso, né? Então, aqui nós temos aumentos diferentes para vocês comentarem. Então, vocês podiam dar uma brincada aí nesse material que tem aí. Eu gostaria de dar uma opinião do
acho que, mais que a telemetria, a manometria deve ter algum dado interessante, porque há uma estenose, espessamento muscular, deve ter alguma alteração manométrica na esofagia eosinofílica. E também eu queria uma opinião do radiologista, porque essas ondulações transversais aparecem muito, por exemplo, no megaesôfago, aquelas ondas terciárias, e como é que o radiologista ele diferencia o megaesôfago incipiente de uma esofagia eosinofílica? Existe algum método, né? A estenose, ao contrário, no megaesôfago e na esofagite, mas a estenose é rara na esofagite, mas as ondas terciárias, o megaesôfago incipiente, são achadas, e eu acho que é interessante a gente se dá para já suspeitar, né? Então, eu queria a opinião dos dois. Só para dar a sequência que o Sarraio falou, o estudo é dinâmico quando faz o esofagograma. Se você analisar a imagem estática, você pode ter confusão nas ondas de peristalse terciária, que são comuns na acalasia do esôfago, onde aquela mecânica da motilidade não consegue aquelas ondas longas levarem o bolo alimentar até a câmara gástrica, por uma acalasia, por uma estenose do esôfago distal. Ela começa a ter ondas como se fosse, chama em ordenha, em movimentos peristálticos terciários. Se você bater a radiografia nesse instante e colocar junto com uma que é de esofagite eosinofílica, você pode sim achar que aqueles anéis lá são de espessamento mucoso. Difere da esofagite eosinofílica, que tem uma hipotonia, é aquele esôfago que você percebe que ele tem uma perda dessa peristalse, e essas imagens são, na verdade, a mucosa que está espessada. Então, é um exame dinâmico, você vai ter que avaliar a qualidade dessas imagens, para você diferenciar, e aí sim você relata elas como ondas terciárias de peristalse ou espessamentos em anéis da mucosa. Anéis chatos, que não é outro desse papel. Nós citamos também, não sei se Fabiano da radiologia. Quer comentar alguma coisa? Bom dia. Primeiramente queria me apresentar, sou Fabiano, sou médico radiologista aqui do Hospital São Lucas, e para mim é uma oportunidade, um prazer muito grande estar participando dessa reunião com vocês, e espero poder contribuir com todos, os médicos e acadêmicos. E eu acho que a grande diferenciação entre essas duas patologias, como o Dr. Ronqui disse muito bem, estaria na questão do exame ser dinâmico, né? E a gente pode diferenciar também esses anéis, anéis de esofagite eosinofílica. Os anéis eles costumam ser mais simétricos e ter uma distância mais regular entre eles, ao passo que as ondas terciárias, essas irregularidades, né, da mucosa, elas são mais esparsas, mais salteadas. Então, na análise estática, a gente poderia ter essa diferença, mas os achados de imagem são muito superponíveis. Bom dia a todos, parabéns, Mauro, pela iniciativa. Saiu um trabalho em 2012 nos arquivos de gastroenterologia de uma médica que tem um serviço bastante importante de referência no Rio de Janeiro, que é a doutora Eponina. Ela publicou alterações pH-métricas e manométricas na esofagite eosinofílica. Esse trabalho envolveu 20 pessoas, 15 homens e 5 mulheres, e que é o último trabalho, né, feito sobre isso. E esse trabalho houve assim 25% de alteração manométrica por conta da disfagia que esse paciente apresenta. A alteração manométrica mais frequente foi a motilidade esofágica ineficaz, e
25% teve de alteração pH métrica. A pH-metria, então, estava alterada. Junto, então, você pode ter esofagite eosinofílica e doença do refluxo, em 25% dos casos. Esse é um trabalho assim, que ficou de referência, né, pela casuística que ela conseguiu e por também juntar dados a respeito do assunto. Então, a manometria seria, a gente gostaria de ter esses pacientes também, né, para ter vários. É uma doença bastante. O tratamento, né, muito ainda discutido, né? Não sei se cadê o Paulo. Paulo, você quer comentar alguma coisa? Sua experiência com a doença eosinofílica, você pode falar? Não. Dá para perceber justamente os sintomas, é bem isso que foi falado mesmo. Você tem aquela sensação de corpo estranho, que incomoda, pré-líquido, o tempo inteiro incomodado, bastante pirose mesmo, e levou até, foi anos, né, que a gente acabou testando medicamentos, mas até conseguir controlar a doença, e agora, mais ou menos uns 2 anos depois, foi feito o controle, utilizando essa medicação mesmo, fluticasona e budesonida, realmente resolveu, e agora, atualmente, eu não tenho mais sentido nada, foi feita até endoscopia, e na endoscopia tinha realmente exatamente aqueles sulcos e tudo mais, dá para ver exatamente aquilo ali. E hoje a endoscopia está totalmente normal. Então acho que assim, com o controle medicamentoso e também com a parte de dieta, que principalmente no meu caso foi demorado para descobrir exatamente o que era o alimento que acabava deflagrando os sintomas. E era justamente uma proteína do soro do leite. Então mesmo eu tirando o leite da dieta, como eu tirei várias vezes, mas você acaba comendo bolachas, etc, mais que tem soro de leite, tem coisa assim, leite condensado e etc no meio, e você acaba tendo a proteína igual. E cortando tudo isso durante um bom tempo, foi mais ou menos 1 ano de restrição total, regrediu totalmente os sintomas, e após isso eu pude começar até mesmo a consumir pequenas quantidades de alimentos que tenham leite, e não voltou mais, não teve mais nenhum sintoma. Só realmente assim, leite puro, coisa assim, eu tive que realmente erradicar da dieta. Então, veja como é muito importante, né, a retirada dos alimentos que possam ser o gatilho, né, do processo. Então, é uma entidade multipaciente disciplinar, né, tem até o paciente para falar. Eu acho que agora, não sei se o Ivan quer comentar alguma coisa, porque o Ivan participou desse trabalho no início, quando nós comentamos o aspecto prospectivo, ele sugeriu algumas coisas que nós colocamos no trabalho. Bom dia a todos. Queria parabenizar o Dr. Mauro e a Rafaela por terem feito esse trabalho. Acho que quando a gente apresenta um protocolo antes, que a gente pode discutir, criticar, ver onde pode ter algum erro, isso é muito bom para o trabalho, porque evita que essas coisas sejam percebidas quando o trabalho já está no meio. Então encerramos com a padronização que nós vamos fazer da endoscopia, né? Eles mudam ali a aula e apresentaríamos uma padronização histológica, vocês conseguem fazer um protocolo, vai ser isso, explicado da maneira tanto possível, né? Para que você veja e vocês tenham uma ideia comum. E depois a gente vai ser endoscopia também. Então vamos lá. Tudo bem. O caso clínico, ele é um paciente de 71 anos, do sexo masculino, casado. Ele é um paciente que tem uma história de uma doença de Crohn há pelo menos 10 anos. E ele vinha em uso alternados, uma parte do tempo usava mesalazina, outra parte do tempo usava o Medicorten. Então aqui eu quis chamar a atenção de vocês em relação às colonoscopias dele. Então esse daqui é a imagem do ilho terminal de 2001, então vocês veem que tem uma estenose, tem algumas úlceras, um processo inflamatório que até se estende um pouco dessa parte inflamatória para a válvula ileocecal. E o resto do cólon estava normal.
Então, em 2006, também os cólons normais, só que o ilho terminal ele tinha já uma estenose na qual o aparelho não passava. E em 2010, essa inflamação ela estava progredindo visivelmente e tinha essas úlceras ainda aqui a nível de ilho terminal. E aqui é a válvula ilho-secal e o resto dos cólons completamente normal. Aqui, ainda continuando a de 2010, quando o aparelho conseguiu passar um pouco, mas se caracterizando, ele continuava com esse uso de mesalazina e meticortem de uma forma alternada. Quando ele piorava, estava em crise, usava meticortem. Quando não, ficava usando só mesalazina, tá? E em 2011, esse paciente ele começou a evoluir com uma artrite enteropática e o reumatologista começou a fazer uso de sulfasalazina. Só que aí o paciente começou a não melhorar da artrite e começou a apresentar quadros que não cessavam de diarreia e dor abdominal. Até então, ele tinha quadros leves de diarreia com dor abdominal, que às vezes piorava, tinha uma crise aguda, tal, e ele acabava saindo da crise e entrando em remissão, e isso se repetia ao longo desses quase 10 anos. Tá? E aí agora, em agosto de 2011, ele começou a ter uma diarreia que não melhorava e dor e distensão abdominal. Aí o paciente ele foi novamente reavaliado, né? Então aqui vocês veem a imagem da colonoscopia dele de 2012. Isso tendo suspendido a mesalazina, iniciado a sulfasalazina em conjunto com o reumatologista. Então aí vocês veem que realmente o ilho ele continua bem estenosado, tem as úlceras que se estende até aqui a válvula ilho-secal, onde vocês veem essas úlceras mais profundas mesmo. Olha só, aqui na válvula ilho-secal. E então, como o paciente não melhorava da dor abdominal, não melhorava da diarreia e nem muito menos ele melhorava da parte da artrite, o reumatologista ele achou por bem fazer o uso da medicação biológica, do anti-TNF, com a indicação da melhora do quadro geral. Então, ele iniciou o infliximab em setembro de 2012 e durante essa infusão, o início dessa medicação, o paciente começou a apresentar quadros de suboclusão intestinal. Dor, distensão abdominal, parada de eliminação de flatos e fezes, que eles melhoravam com o tratamento clínico. Tá? E essa daqui foi uma das radiografias dele, quando ele internou num desses quadros que ele melhorou com o tratamento clínico. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma distensão grande, né? Ele tem toda a distensão e ele não tem uma distensão de delgado, e a gente não conseguia ver muito bem a parte do cólon dele. Então, o que corroborava dizer que aquele ilho terminal que a gente via que estava progredindo a inflamação, ele realmente deve ser a parte que está fazendo esse quadro de suboclusão. Tá? Então, o que foi pedido para esse paciente? Um trânsito intestinal, na qual realmente mostrou que o delgado ele tinha uma parte íntegra, mas que chegava ao fim do delgado, já no ilho terminal, ele tinha quadros de estenose. Runke, você já quer começar a comentar? Bom, esse aqui é um raio-x de trânsito intestinal. Até a progressão do meio de contraste nesses segmentos de alças intestinais, a gente já observa que essas alças estão
dilatadas, e no trajeto delas, embora seja um exame, uma imagem colhida com 10 minutos, você já observa esses achados aqui. Com o progredir do exame, 30 minutos após, essas alças intestinais continuam com a mucosa espessada. Tá? Progrediu para 45 minutos, observa-se um afastamento mantido entre as alças intestinais, sugestivo de que haja alguma ou massa ou mesmo espessamentos parietais de alças, criando essa imagem de afastamento. Aqui embaixo, já próximo do aqui ilho terminal, teve um apagamento da mucosa, distância e com o café acaba tendo essa tremedeira. Apagamento das alças, apagamento da mucosa, chegando ao estreitamento aparente da válvula iliocecal. O contraste chegando aí no seco, e essa falha aqui de imagens, provavelmente o apagamento mucoso, provavelmente as alças intestinais espessadas naquela região ali, sugestivo de um processo inflamatório. Aí, continuando ainda. Tem. Olha aí, que bonitão. Então, é um caso bonito. É um caso bonito, né? Então, as imagens são reforçadas aqui. Os achados vão se intensificando, embora já tenha chegado ao contraste no colo. Tenha contraste no cólon ascendente, no cólon transverso. Essa imagem que a gente suspeitava de espessamento parietal é bem provável em função de que aqui a mucosa está apagada. A gente chama de imagem em cano de cobre batido. Fica toda ela espessada, fica essas falhas de enchimento, apagou a mucosa, imagem verticalizada, uma área de estenose interposta com uma área de dilatação, outra área de estenose chegando na válvula iliocecal. Okay. Aí, quando faz esse... contraindicaria um exame de cápsula endoscópica aí? Completamente. Aqui ela não ia passar. Então, o estreitamento que a gente já previa, a dilatação que a gente já previa nas outras imagens está aqui. Estão aqui as imagens, espessadas, dilatadas. Estreitamento, interposição de dilatação com estreitamento, dilatação, estreitamento, apagamento da mucosa. Mucosa toda macetada, toda ela provavelmente por edema e por ulcerações da mucosa. Essa imagem, essa estenose longa e essa estenose anelada aqui, essa estenose é uma estenose definitiva, né? E essa aqui provavelmente está associada a edema, espessamento, essas coisas, né? Então eu perguntaria para se isso que eu estou falando é verdade, se para a Doriane, quando vai entrar com um medicamento tipo anti-TNF, ele vai resolver esse processo. E essas estenoses definitivas aqui, que já tem uma fibrose, eu acho que o anti-TNF não resolve, né? Não. Então, é assim, então, na realidade... Eu queria saber se esse raio-x foi antes ou depois do anti-TNF. Já foi depois do anti-TNF. Ele começou o anti-TNF, salvo engano, em agosto, e isso aí já foi em novembro, né? Acho que foi em novembro, né, Gustavo? E aí, a padronização que é feita é o seguinte: quando se tem esse tipo de estenose, para você saber se é uma estenose inflamatória ou é fibrose, o que se tem que fazer é uma enterorressonância. Porque se for processo inflamatório, o anti-TNF ele vai ajudar. E aí ele vai desinflamar e vai diminuir essa estenose. Agora, se for fibrose, o anti-TNF ele não vai melhorar. De jeito nenhum. Então, só reforçando a pergunta para o Rank, aquela estenose anelar, você acha que você precisa de ressonância ou você já pode dizer no trânsito se aquilo não é fibrose? Não, pelo trânsito a gente não consegue responder isso. A gente precisa realmente da enterorressonância para avaliar essas camadas de mucosa, a camada muscular, qual é a condição dela, se ela é um processo inflamatório, se ela tem transformação atrófica lipomatóide da túnica da muscular mucosa e submucosa.
e no passo seguinte, então, virar fibrose, que a gente procura isso no exame de enteroressonância, que é para orientar o tratamento, o acompanhamento, já que a doença inflamatória é crônica, acompanha o paciente, ele alterna períodos de melhora e de piora, para avaliar o sucesso do tratamento e que tratamento vai ser indicado, vai ser instituído ou medicamentoso, clínico, ou eventualmente cirúrgico, ou eventualmente tratamento de complicações, como fístulas, como, né, abscessos peritoneais. Na verdade, a gente consegue ver que tem os estreitamentos, que eles são severos, né, mas a gente não consegue dizer a condição da parede do intestino delgado aí pelo trânsito. Uhum. Então, só continuando, então foi feita uma tomografia, mas eu acho que nem vale a pena a gente... Vamos mostrar só a enteroressonância, né? Até mesmo porque no computador aqui tem 1000 e tantas imagens, ele não consegue trabalhar na reformatação, que a gente quer, na verdade, mostrar o plano coronal, na enteroressonância a gente consegue mostrar. Então, na toma não vai. Tá, então, isso, na verdade, foi no início de fevereiro que eu preparei o caso, então, há pelo menos umas 4 semanas, ele teve um novo quadro de suboclusão intestinal, com melhora parcial dos sintomas, e aí eu fiz a solicitação da enteroressonância dele. E aí que eu... Tinha tratado, né? Ele já tinha tomado antes na ressonância. Ele vinha tomando. Ele vinha desde agosto. Ele fez aquele protocolo, data 0, 2 semanas, 6 semanas, e ele estava fazendo a cada 6 semanas, a cada 8 semanas. E clinicamente ele estava melhorando ou estava... Ele estava com quadro de semioclusão. Ele foi internado 3 vezes. Essa foi a 4ª vez que ele fez o quadro de suboclusão intestinal. Melhorou o quadro articular? Melhorou. Eu vou trocar o CD, então. Para nós agilizarmos aqui, acho que as imagens são de enteroressonância, né? Tem que trocar o CD. Esse aqui eu Dori, aproveitando aqui que na colonoscopia, né, Gustavo, a gente, para observar bem, às vezes não passa o ilho terminal, né? A pessoa, está muito difícil esse caso, e às vezes vale a pena, se não conseguir, um paciente que tem alguma suspeita de doença inflamatória, ou que tenha, né, dor, cólicas, alguma coisa que sugira alguma doença no intestino delgado, que a gente descreva para investigar, né, de outra forma, porque às vezes a gente encontra pequenas lesões no ilho terminal, né, principalmente quando você não entra no ilho, lá, pô, tá difícil esse ilho e tal, e a gente descrever, né, que não entrou, para ficar esse dado, nesse caso, talvez, se a gente lá atrás tivesse visto melhor, talvez o tratamento fosse um pouco mais agressivo, não sei, talvez diferente, mas uma cápsula para determinar, ele tem doença... um Crohn mesmo, né? E a gente definir a doença antes de evoluir pior, né? Mas então esse detalhe do ilho terminal sempre é bom a gente estar atento. A imagem de enteroressonância, a enteroressonância é um método que apareceu mais recentemente, onde basicamente a gente vai utilizar uma solução de contraste neutro, mas que tenha hipersinal em algumas ponderações e hipossinal em outras, e que não atrapalhe na análise quando utilizado o contraste endovenoso. Isso aqui é um plano coronal de imagem. A gente observa aquela imagem que a gente documentou lá no trânsito intestinal, o espessamento parietal desse segmento de alça intestinal delgado. A gente observa as paredes realmente espessadas, estriações da gordura peritoneal e também dos vasos retos da musculatura desse segmento de alça intestinal. Acima a gente observa achados similares de imagem, então estreitamento, espessamento com área de dilatação. As imagens parecem que andam um pouquinho mais devagar aqui. Pulou 2. Bom, plano coronal. Vou pegar as imagens de frente para trás. Estou indo para trás nos cortes, nos planos de corte.
Aqui está a dilatação, estreitamento, espessamento. Aqui a gente observa de novo as alças intestinais que estão acima estão espessadas a sua mucosa, porém só a mucosa, a parede está com uma relativa espessura habitual mantida. Eu não quero falar sobre a interressonância aqui, o caso clínico é só os achados de imagens. A imagem está lentinha aqui, eu peço para ela pular, ela pula 2. Espessamentos, cortes longitudinais. Está lento. Bom, consegui me entender com a máquina. Esse é o plano coronal. Quando a gente administrou, vou passar direto, a gente consegue avaliar a mucosa, a parede, através de outras sequências, e a gente avalia se tem espessamento, só se é espessamento da mucosa. Isso aqui não é só um espessamento de mucosa, isso aqui é um espessamento de parede. Ele já tem áreas de bandas de fibrose marcadas por essas áreas de hipossinal, sinalzinho mais escuro aqui. E a gente procura quantificar esse espessamento, se ele é fibrótico, se ele é só espessamento mucoso e qual é a repercussão sobre a luz do intestino, dizendo qual é o estreitamento lumial. Eu procuro colocar isso no laudo para ajudar o clínico, até para o cirurgião, para ele ver esse estreitamento. Se eu não me engano, a primeira tomografia desse paciente, a gente estimou o estreitamento lumial naquelas duas áreas de estenose em torno de 75%. Na sequência do exame que veio depois, não serviu para comparar, que era a interressonância. Então, o primeiro tomografia é um método, não consegue dizer essas características de fibrose, de transformação atrofia lipoide da parede, mas a interressonância sim. Nessa interressonância a gente falou que tinha evoluído, tinha passado por em torno de uns... Está muito lento. Em torno dos 90% de estreitamento lumial. Uma pena. Esse eu consigo direto coronal. Eu vou passar direto para a fase onde tem o plano coronal. Coloquei aqui o plano T2 lá, que deu para ver aquelas áreas de estreitamentos lumiais. Quando a gente passa para a fase de contraste do exame, aquela área o contraste da parede é bem intenso, fica esse risquinho branco que ele vai acompanhar aqui, que é a luz da mucosa. A gente procura quantificar esse estreitamento aqui. Entenda que isso aqui é mucosa, entenda que isso aqui não é uma luz que está totalmente pérvia, existe mucosa aqui obliterando. Então, na hora de sair o laudo, a gente falou que tinha estreitamentos lumiais, duas áreas interpostas, aqui uma, aqui havia outra, e que esse estreitamento lumial tinha progredido, e a característica das imagens era de estreitamento e com atrofia e com sinais de fibrose também já na parede intestinal. Dori? Eu prometo na próxima vez trazer já as imagens chaves. Gostaria de mostrar as imagens. A qual? Edema, acho que sim, um axial T2 com saturação de gordura. Deixa eu mudar aqui essa segunda. Bom, quando a gente faz a interressonância, algumas perguntas a gente tenta responder, não só as áreas de estreitamentos, mas também o que tem em volta desses estreitamentos. Se tem, como a doutora Doriane falou que ela quer ver aqui, ele está muito lento. Se nós temos só edema em volta, se nós temos transformação lipomatóide, se nós temos trajetos fistulosos, temos abscessos, temos linfonodos caseificados, abscessos peritoneais, trajetos fistulosos, enfim.
Ele não muda. Não vai. Não vai. O que é o CD? É o CD, mas o computador é muito lento. Ele não... É a formatação do computador, né? Não, é a velocidade dele mesmo. Enfim. Uma pena. Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui o corte axial da alça intestinal, ela está espessada. Aqui está a mucosa, aqui está a submucosa dela. Como ela tem, essa aqui é uma sequência que utiliza saturação de gordura, essa imagem pretinha para você comparar com a gordura que está em volta, você tem esse anel de subtração de gordura indicando que você já tem uma lipossubstituição atrófica dessa submucosa. Você já também tem uma lipossubstituição atrófica dessa parede do intestino. E está interposto, pode ver que está um pouquinho mais branco, ele tem um hipersinal, ele tem edema, então tem fibrose, provavelmente, associada com isso. Tem transformação lipomatóide, tem edema da mucosa, edema da parede. Isso aqui poderia até ser um trajeto fistuloso, não lembro de eu ter mencionado isso no laudo. Bom, é isso. Evoluiu com 75% para 90%, transformação lipomatóide, atrofia, e um caso que talvez bata com a clínica que vinha evoluindo não satisfatoriamente. Então, pela ressonância que mostrou aí, doutor Sagai, a ressonância ela vai dizer para a gente exatamente o que a gente estava querendo saber, né? Se o anti-TNF ele estava ajudando e ele ia continuar ajudando, ou se não. Então, com essa área de fibrose, essa área de estreitamento, o anti-TNF ele não vai melhorar, ele não vai modificar nem um pouco essa área de atrofia. Então, o paciente foi indicada uma cirurgia. A cirurgia para retirada... Volta aí. Não, volta. E foi indicada a cirurgia para ele, para poder... para que seja feita realmente esse tratamento adequado para ele. Aí o Gustavo que operou. Bom, então, esse paciente ele tinha vários quadros de suboclusão, estava usando infliximab, imunossupressor. Para complicar ainda mais, ele estava bastante desnutrido, porque ele tinha medo de comer, porque ele tinha muita dor e distendia o abdômen, mas e ainda mais ele teve uma trombose e tomava anticoagulantes. Então a gente teve que aguardar algumas semanas até regular esse anticoagulante. Nesse período eu acho que ele ficou um pouquinho até mais desnutrido, mas pelo menos a gente conseguiu ficar algum tempo sem ele usar esses imunossupressores. Na cirurgia a gente começou por vídeo, fizemos um inventário da cavidade, e o que a gente encontrou foi realmente só um espessamento no ilho terminal, que ele começava a cerca de uns 20 a 30 centímetros da válvula e ele não deixava nenhum espaço entre o seco e o ilho, né? Então a gente optou por soltar todo o cólon direito, fizemos isso por vídeo, depois fizemos, aí tá mostrando a gente soltando um pouquinho do cólon direito, o apêndice dele estava normal. Aqui é o seco, né, para os alunos. Aí a gente está soltando o cólon direito. Aqui é a alça de ilho espessada, eu acho. Deixa eu ver. Todo lugar que a gente ia descolando, que normalmente aqui é uma face avascular, mas ele fazia um sangramento. Então a gente conseguiu mobilizar bem o cólon direito. E daí a gente fez uma pequena incisão. Aqui é a área espessada do ilho terminal e aqui o seco. Aqui é a área toda espessada. Mesmo com ele desnutrido, assim, a gente optou por fazer anastomose. Fizemos anastomose com
duplo grampeamento. A anastomose ficou boa, fizemos reforço. E aqui a gente estava imaginando a anastomose. Essa aqui foi a peça que a gente saiu. Olha o espessamento da parede, né? Realmente a luz estava quase totalmente obstruída. Tinha uma pequena passagem só e a mucosa toda com pseudopólipos, toda inflamada, toda machucada. Essa foi Ai, minha Nossa Senhora do céu. Essa foi. Ai, minha Nossa Então, aí, essa imagem, ela corrobora exatamente com o que a gente viu na ressonância. Que realmente o estreitamento era grande demais e que essa fibrose não tem jeito, onde o anti-TNF não faz milagre, ele só desinflama, né? Então, ele já estava fibrose, a fibrose não ia mudar muita coisa. Então, a indicação da cirurgia foi muito boa. E aí, a peça está aí do doutor. Ele ia trazer o microscópio para mostrar a lâmina, mas ele foi muito esperto, já trouxe a peça. Na verdade, isso aí. Nós descobrimos que o microscópio encaixa na tela e a gente consegue mostrar. Acabou não dando certo hoje de manhã, tá? As próximas vezes a gente traz. Eu ia trazer a lâmina ali e mostrar. Então eu trouxe a peça, e como nós estamos no finalzinho aqui da reunião, Sagai, eu acho que a gente poderia até todo mundo se aproximar da mesa aqui e eu mostro aqui a peça, tá? Ela está muito interessante. Só fazer um comentário final aí, porque... Isso. Só um comentário final aqui. Primeira coisa que chama atenção nesse paciente é a idade. Esse paciente tem 71 anos. Doença inflamatória não é muito comum nessa idade, se bem que tem um repique nessa idade, mas é mais doença de jovem, uma doença autoimune. A imunidade está relacionada a jovem. Segundo ponto que deve ser bem pensado é o seguinte: naquele momento em que ele não estava respondendo muito bem ao corticoide e à mesalazina, se era momento de entrar com anti-TNF ou se não era momento já de operar. Por quê? Porque essa fibrose, essa estenose, talvez já existisse naquela época. Quem que decidiu se entra com anti-TNF? Não foi o proctologista, foi o reumatologista que decidiu por causa da doença inflamatória articular. Então ali eu acho que se tivesse realizado esses exames do trânsito e a ressonância naquele momento, antes de entrar com o anti-TNF, talvez teria sido o momento de operar, naquele momento. Tá? Então, é outro raciocínio. Terceiro raciocínio, vocês viram um trânsito intestinal e uma ressonância. Um exame muito antigo, que é o trânsito intestinal, tem mais de 100 anos, bário e tal, e um exame supramoderno, que é a enterorressonância. Eu sou meio antigo. A Doriane é 69, então é novinha. Vocês são jovens. Mas eu quero dizer para vocês que a ressonância veio agregar muito, ele veio trazer muito, mas nunca menospreze o exame baritado. Por quê? Porque não é todos os lugares que tem ressonância, não é todos os lugares que tem um RUM, que tem um Fábio, né? Não é todos os lugares, não é todos os lugares que tem ressonância e às vezes não faz a enterorressonância. Então, quando eu via o trânsito intestinal, tudo que o Runk falou aqui, eu tinha certeza absoluta que é fibrose aquilo. Aquelas imagens, eu acho que os radiologistas aí antigos iriam dizer muito daquele trânsito. Aquele trânsito era muito rico. Só que as coisas antigas parecem que vão ficando ruim, velho, obsoleto, porque as coisas novas vão tomando conta. Não, ela continua com o seu valor. Esses exames novos vêm agregar coisas, mas não tem assim. Então, se tivesse trânsito
em setembro, lá quando foi entrar com o anti-TNF, eu acho que já poderia ter operado e depois tratado o resto com anti-TNF e tal, que ele melhoraria o restante da doença inflamatória e as doenças reumáticas que ele teria, né? Então são dados. Mas aconteceu isso. Então. E agora ele teve que operar, é um paciente já para cirurgia, ele teve várias vezes na sala cirúrgica e não foi operado, um por anticoagulação, por desnutrição, então teve que fazer um preparo pré-operatório muito intenso para botar ele em dia, mas não consegue, porque são pacientes desnutridos, com síndrome de má absorção. Levou para a cirurgia, foi feita uma tecnologia, né, que deve ser feita, ultramoderno, vídeo, grampeador. Mesmo assim, ele teve hematoma, teve complicações e agora ele está com uma ileostomia temporária, porque na reoperação teve esse problema. Mas o importante é que ele está vivo, não sei se ele está bem ou não. Está bem? Está bem, né? E depois essa ileostomia, esse restante vai ser resolvido, o importante é isso. Mas é lógico que um paciente, quando você posterga demais a cirurgia, deixa ele, sabe, para indicar a cirurgia tem muito mais alto risco e muito mais alto nível de complicações. Né? Então, essa é o fecho final, né, num paciente também idoso que a gente tem que considerar. Né? Eu só queria comentar duas coisas. Uma delas esses são pacientes complicadíssimos. Por quê? Porque eles fogem. Tá? Então, esse tempo que ele passou indo no reumatologista, então ele esqueceu, ele não queria saber da parte intestinal e ele achava que era uma outra coisa. Então, houve um hiato de tempo que ele sumiu. Daí, eu não estou criticando, eu estou falando assim, que muitos de vocês vão ser reumatologistas, vão tratar artrites que tem doença de Crohn, e vão indicar tratamento para artrite, mas o paciente está vomitando, tem cólica, está suboclusão, está desnutrido. O médico, ele tem que, nesse caso, olha, eu vou entrar com esse remédio, mas pede uma avaliação para o prócto. Com certeza, se o reumatologista tivesse pedido antes e mandado para a Dori discutido com o grupo, com certeza a gente teria pedido uma trânsito, uma ressonância. Nessa época, ele teria falado, não, anti-TNF atrapalha a cirurgia, não vai resolver essa estenose, tem que operar primeiro, tal, porque a artrite não ia matá-lo, mas isso aqui está quase matando ele. Né? Então, são pontos de vista importantes. Né? E tem a dificuldade do paciente mesmo, da idade, do fugir, isso é dificuldade corriqueira. Todos os pacientes, ninguém quer operar, ninguém quer fazer isso, mas nós temos que saber impor na hora certa. Se a gente ficar aceitando porque que não quer com o paciente, a gente depois, quando a gente quer, às vezes perdeu o time. Tá? Então, isso é importante que vocês tenham essa noção muito clara de momento de interferir. Certo? Isso, a doença. Estou falando, vocês vão ser oftalmologista, dermatologista, reumatologista, hepatologista, gastroclínico, gastrocirurgião, proctor. Mas essa doença, ela é multidisciplinar, né? Você vê que está envolvido patologista, radiologista, todo nutrólogo. Então, aí a importância de ter uma noção muito clara das coisas. O mundo não é individual, o mundo é coletivo, é parceria, né? É equipe. Então, isso é fundamental. Então, eu queria abrir alguma discussão. Quem tiver tempo pode aproveitar aqui, o Runk, o Carlos, a Doriane. Eu vou ter que sair que eu tenho cirurgia, mas é um caso assim que eu falei desde o começo que era um caso muito interessante e está aí a prova disso.